Queria compartilhar das Escrituras com os irmãos em Marcos, capítulo 8, verso de número 27 até o verso de número 30. Nós vamos tratar sobre o tema muito importante, então, das Escrituras Sagradas, e principalmente no mês de outubro nós estamos no mês da Reforma, né? Reforma Protestante. E um dos pontos da Reforma Protestante foi dizer em alto e bom som que somente Cristo salva, não é? Solos Christus. Eu acho que tinha aqui ainda agora há pouco tinha então aqui os 5 solas. E eu quero então compartilhar com os irmãos. Vamos fazer uma leitura alternada, né? Eu vou falando os versos de números ímpares e os irmãos os versos de números pares, 27 ao 30. Todos encontraram? Tem alguém por acaso sem acesso às Escrituras Sagradas nesse momento? Se aproxime daqueles irmãos que têm a Escritura nesse momento, para que o maior número de pessoas tenha acesso às Escrituras. Então diz assim a santa e bendita palavra de nosso Deus. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Amém. Vamos orar um pouquinho mais, curvar nossas frontes e falar com o nosso Pai. Pai, mais uma vez nós falamos contigo, Senhor. Confiamos, ó Deus, que Tu te faz presente neste lugar. E, Senhor, a Tua palavra nos diz que na Tua presença há fartura de alegria, Pai. Então nós somos um povo alegre porque nós estamos na Tua presença, Pai. Senhor, nós te suplicamos, Senhor, como Tu és então o autor de toda a Escritura Sagrada, foi Tu quem inspirou todos os homens que assim registraram. Nós te pedimos, suplicamos, Senhor, que Tu, como autor das Escrituras, adentre em nossas mentes e também no nosso coração, nos dê entendimento e que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos esta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Tudo de Ti, Senhor, nada de mim. Esta é minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Então nós estamos diante de uma narrativa das Escrituras Sagradas. E toda narrativa, ela tem uma história longa sendo contada, né? Marcos, então, ele escreve esse livro para aquelas pessoas que são novas convertidas que estão em Roma, certo? O que está se passando aqui nessa época? Algumas perseguições cotidianas já estão aparecendo. Tipo, quem aqui, quando coloca a Bíblia debaixo do braço, se veste direitinho e passa para a igreja, não já recebeu em algum aspecto um olhar diferente, em algum aspecto para os adolescentes, né? Tem sempre aquele colega de rua que diz assim: ih, rapaz, lá vai o pastor, né? Então essas eram as perseguições cotidianas que estavam acontecendo. Só que muita coisa aqui
ia piorar. Ia piorar. O povo de Deus passaria então por a perseguição primeiro por um cidadão chamado Nero. Quem era Nero? Para simplificar, Nero era aquele cidadão que perseguia o Evangelho, que perseguia o Senhor Jesus Cristo, né? E que ele pegava então uma pessoa que se declarava cristão, e aí ele partia ele no meio, né? Serrava o cristão no meio. Quando não, ele ateava fogo nesse cristão em um mastro, para então esse cristão servir então de luminária para o seu lindo jardim. Assim era o contexto então, bem breve, que estava batendo a porta dos cristãos novos convertidos, né? Aí você chega e diz assim: que coisa, né? Eu sou cristão já há bastante tempo e graças a Deus não aconteceu nada disso com a gente, né? Mas, meus amados, muitas vezes parece que ainda está precisando disso, né? Para nós deixarmos os banquinhos, aqui não são verdes, são amarelos, né? Deixar de esquentar tanto esse banquinho e sairmos pelas praças, ruas e campos falando que solos Cristo, somente em Cristo há salvação. Então, meus irmãos, o autor então desse livro é chamado Marcos, né? Só que quem era esse autor? Ele é o cidadão que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai com o seu tio chamado Barnabé. E aí, por algum problema, Marcos chegou e desistiu da viagem missionária. Quando chega na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo diz então que não quer esse Marcos na sua próxima viagem. Não quer. E houve então um problema com Barnabé e com Paulo. E Paulo se junta a Silas e a Timóteo e vão para uma outra região pregando o Evangelho. Enquanto Barnabé e João Marcos saem de igreja em igreja, visitando aquelas igrejas que foram plantadas. Então, dando graças com aqueles presbíteros, com aqueles diáconos que foram então ali eleitos naquela região. Então, esse Marcos, ele teve, João Marcos, entre essa primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária, ele teve contato direto com os apóstolos do Senhor Jesus. Então ele aprendeu muita coisa. E há estudiosos que digam que o Evangelho de Marcos poderia ser chamado também de Evangelho segundo Pedro, né? A defesa de quem é o Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Pedro. Porque tem muita coisa de Pedro, então, aqui no Evangelho. O Evangelho de Marcos também é escrito de maneira bem cheia de ações, né? Os outros evangelhos, cada um com as suas características, iniciam de maneira diferente. João vai dizer então que o verbo era Deus, Jesus Cristo já era Deus, né? E nós temos Marcos agora fazendo uma confirmação. O início do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8 e o verso de número 30, que nós estivemos lendo agora há pouco, toda essa parte vai mostrar que o Messias, o Cristo prometido, ele está presente no meio do povo.
Aquele Cristo que então era prometido pelos profetas, estava presente, operando milagres. Ele estava presente, sendo tentado por Satanás. Ele estava presente, pregando uma mensagem dura para arrependimento de pecados. Então, Marcos, em sua primeira parte do Evangelho, vai mostrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como ele sendo o Messias prometido. Já aqui do verso de número 31 do capítulo de número 8 em diante, Marcos vai começar a apresentar o Senhor Jesus Cristo agora como o servo sofredor. Lá que Isaías falava muito a respeito desse servo que viria para nascer, crescer, sofrer, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Então Marcos está falando agora do capítulo de número 8, verso de número 31 em diante. Ele vai falar sobre esse Cristo, sobre esse servo sofredor. E aí por isso Marcos ele é mais detalhista a respeito de algumas questões da última semana do Senhor Jesus Cristo, do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição. Mas então, aqui no capítulo de número 8, nós vamos ter uma ação do Senhor Jesus Cristo, diante de um milagre. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 8, verso de número 1, até o verso de número 10, vai falar a respeito de uma segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira é bem conhecida, né? Os peixes e pães, e foram bem fartos a tal ponto de os próprios discípulos recolherem bastante sobra de pão e bastante sobra de peixe, né? A segunda também é bem parecida com a primeira, só que há um ensinamento agora que o Senhor ele está tratando com o seu povo e com aqueles que se diziam ser povo de Deus, os fariseus. Notem agora que no verso de número 11 até o verso de número 13, nós vamos observar então os fariseus querendo sinais. Ora, o Senhor Jesus Cristo tinha multiplicado não só uma vez, mas 2 vezes os pães e os peixes. Tinha fartado aqueles que tinham fome, né? E agora os fariseus mostram-nos sinais. Mostra-nos sinais. Meus amados, muitas vezes nós nos comportamos exatamente desta maneira. O Senhor Jesus Cristo opera tantos sinais, milagres, tantas coisas em nossas vidas, e nós nos encontramos muitas vezes como os fariseus, querendo mais sinais, querendo mais milagres. E esquecemos que, ao amanhecer, quando nós conseguimos então abrir os nossos olhos, é sinal de que o milagre de Deus então já nos alcançou logo pela manhã. A sua própria palavra vai nos dizer então que são essas muitas misericórdias de Deus que são, no caso, o fato de não sermos consumidos a toda manhã. Então, se nós estamos de olhos abertos, logo bem cedinho da manhã, com um milagre de Deus. E muitas vezes nós nos encontramos como os fariseus. Traga-nos um sinal miraculoso, algo que só tu podes mostrar a esta nação. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Mas então, o Senhor trata ainda agora não mais só com os fariseus, mas agora Ele começa a tratar
com o seu povo, diretamente com o seu povo. Porque dos versos de número 14 até o verso de número 21, o Senhor vai falar a respeito de o povo de Deus ter cuidado com o fermento dos fariseus. Então, está falando de pães, está falando de sinais, agora está falando do fermento. E os fariseus se voltam para o Senhor Jesus Cristo, pensando que até mesmo o próprio povo de Deus ali presente se volta para o Senhor, pensando que ainda o Senhor está falando de pães. E o Senhor está falando, cuidado com as falsas doutrinas dos fariseus. Cuidado com as falsas doutrinas dos fariseus. Meus irmãos, hoje o que tem com o advento da internet, né? Nós vamos ter vários pastores assim denominados pregando uma falsa doutrina, pregando que há necessidade então de que a Escritura seja atualizada para atender então o querer humano. Há muitos pastores também pregando sobre que tudo vai ficar muito bem, nós não vamos ter dificuldades, nós não vamos passar por aflições, porque o Senhor Jesus Cristo já passou por essas aflições. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá essa ordem, né? De que nesse mundo nós vamos passar por aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aí, esse mesmo Senhor que venceu o mundo, é o Todo-Poderoso de Mateus 28, verso de número 18 até o verso de número 20, que é a grande comissão. O Senhor está ali no verso de número 18 dizendo, eu sou Todo-Poderoso nos céus e na terra. Dou ordem para vocês, saiam dessas 4 paredes, vão pregar o Evangelho, tornando outras pessoas os meus discípulos, não os discípulos de vocês, mas os meus discípulos. Aí por fim ele dá a garantia, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Notem, meus irmãos, que agora nós vamos ter ainda na narrativa 2 histórias, 3 na verdade. Ela começa no verso de número 22 e termina no verso de número 26, essa é a primeira história, com personagens, certo? Jesus e um cego. Depois, o Senhor vai tratar agora do verso de número 27 até o verso de número 30, sobre Jesus e os seus discípulos. Aí, por fim, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre ele e Pedro, um dos discípulos. Então, no verso de número 22 até o verso de número 26, vai falar então que o Senhor Jesus Cristo, ele pegou a saliva, colocou nos olhos do cego, e aí perguntou, você recobrou a sua visão? Você está vendo alguma coisa? Vejo as pessoas como se fossem árvores. Na segunda, então, história, ou cena, nós vamos ter o Senhor Jesus Cristo perguntando aos seus discípulos, quem o povo lá fora diz que eu sou? Aí uns vão dizer, João Batista, outros Elias, né? Meus amados, se nós fizermos uma pesquisa no anjo da guarda inteiro, nós vamos ter várias pessoas dizendo alguma coisa a respeito de quem é Jesus Cristo.
E essa pergunta, ela não pode ser, então, respondida de qualquer maneira. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Quanto cristão? Se eu sou servidor de Jesus Cristo, se eu sou um cristão, né? Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para mim? Né? E aí nós vamos observar que essa pergunta ela é categórica. Muitas pessoas em nossos dias, meus irmãos, observam o Senhor Jesus Cristo, né, até respondem: não, quem é Jesus? Não, é o Cristo. Até respondem dessa forma. Assim como também Pedro responde. Aquele homem de muita ação chega lá e diz assim: não, tu és o Cristo. Muitas pessoas, meus irmãos, em nossos dias vão saber quem é Jesus Cristo, mas não terão então a capacidade de responder verdadeiramente quem é Jesus. Se nós sairmos no anjo da guarda, alguém vai dizer assim: não, Jesus, ele para mim é aquele que operou um milagre na minha vida. Jesus para mim é aquele que então curou alguém da minha família. Jesus é aquele que providenciou algo quando eu estava bem ruim, né? Financeiramente, vamos dizer. Jesus Cristo foi aquele que providenciou quando eu estava com fome. Então, algumas características, as pessoas sempre vão falar do Senhor Jesus. Sempre vão falar. Jesus é quem cura. Só que o Senhor Jesus se resume à cura, não é? O Senhor Jesus se resume à providência? Não. Então, meus irmãos, muitas pessoas ainda hoje conseguem responder quem é Jesus, mas de uma maneira equivocada, ou meio embaçada a sua visão. Outras vão dizer até como, então Pedro, bater no peito e dizer assim: não, tu és o Cristo, né? Verso de número 29, diz assim: então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Agora a pergunta não é mais para as pessoas lá fora, para a comunidade. Agora a pergunta é para os discípulos. A pergunta é feita para os discípulos: quem é Jesus Cristo agora para vocês? Imagine essa cena. O Senhor Jesus Cristo presente aqui perguntando para você, discípulo dele, crente no Senhor Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para você? E aí muitos meus irmãos já até confessaram, já até falaram: Jesus, ele é o Cristo, o prometido desde o Antigo Testamento, aquele que tinha a esperança então desse Messias, esperança messiânica, de que esse Cristo ele viria para então estabelecer o seu reino aqui na terra. Agora, o próprio discípulo do Senhor Jesus Cristo ainda está com a mesma visão ainda do cego. Está observando o Senhor Jesus Cristo parcialmente. Assim como o cego não conseguia olhar as pessoas. Olhava então as pessoas como se fossem árvores que andavam. Mas, meus irmãos, muitos de nós
temos essa mesma visão, a visão equivocada, uma visão parcial de quem é Jesus Cristo, de quem é o Senhor Jesus Cristo. E aí então, como é que Pedro é esse homem que afirma: tu és o Cristo? E como é que ele então, nos versos de número 31 até o verso de número 33, acompanhem nas Bíblias de vocês, o Senhor Jesus Cristo falando agora sobre a sua morte, a sua missão, aquilo então que o Senhor Jesus Cristo desde a eternidade foi feito, ou desde a eternidade já era o próprio Deus. E nesse conselho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos então a função de cada um, vamos dizer assim. Deus seria o Pai, então Deus Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas, que providencia todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo sendo então o Salvador, o autor e consumador da nossa salvação. Nós teríamos então o Espírito Santo, quem convence de toda a nossa injustiça, de todos os nossos pecados, quem nos guia pelas Escrituras e que nos dá então clareza dessa própria Escritura. Então, nesse conselho eterno, desde esse conselho eterno, o Senhor Jesus Cristo já sabia a sua missão. O Senhor Jesus Cristo, ele saberia que ele viria para nascer, para crescer, para sofrer, para morrer, mas ressuscitar. O Senhor Jesus Cristo já sabia disso. Então ele começa a contar, tanto para os discípulos, como toda a audiência, né? No verso de número 31 ao verso de número 33, dizendo assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Agora olhe quem é a mesma pessoa que tinha afirmado lá: não, tu és o Cristo. Agora olhe, o mesmo Pedro, dizendo assim, e isto ele expunha claramente. Agora, mas Pedro, né? Mas Pedro, o mesmo que tinha falado, tu és o Cristo, né? Agora ele está dizendo assim, chamou à parte, vem aqui, Senhor Jesus, ei, tu és o Cristo. Mas, cara, não tem necessidade nenhuma de tu morrer. Por quê? Pedro, ele estava esperando o reinado do Senhor Jesus Cristo, um reinado físico, onde esse Messias prometido no Antigo Testamento, o reinado dele seria físico, um rei soberano, que governasse todas as nações, todos os povos, de maneira soberana. E que então, agora na visão de Pedro, ainda alucinado com essa visão dele, né? Pedro, ele chama o Senhor Jesus Cristo à parte, demonstrando então que de fato ele não conhece ainda quem é o Senhor Jesus. Entende? Muitas vezes, meus irmãos, nós já confessamos o Senhor Jesus Cristo, já dizemos, já falamos, respondemos a muitas questões sobre quem Ele é, e muitas vezes nós também já falamos aqui, declaramos, tu és o Cristo, mas as nossas ações, de fato, as nossas ações vão demonstrar que nós não sabemos quem é Jesus. Temos a visão parcial de quem é Jesus.
Sabemos responder da boca para fora quem é Jesus. Mas verdadeiramente, quem é Jesus Cristo? Foi cantado aqui, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Alfa e o Ômega. São as duas letras do alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra, o Ômega, a última. Por isso, o princípio e o fim. Todas as coisas vieram à existência por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nada do que se fez, se não fosse por Cristo, existiria. Jesus Cristo não é apenas o operador de milagres. Jesus Cristo não é apenas o provedor das nossas dificuldades. Jesus, Ele é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Jesus é o nosso Senhor, porque todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo o que o apóstolo Paulo fala. Todos, sem exceção, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E todos nós, sem exceção, merecíamos a ira de Deus sobre nós. Só que esse Deus, Pai Todo-Poderoso, envia o seu Filho. Agora, o próprio Deus se desfaz da sua majestade e glória, se torna um como nós, para nascer, crescer, sofrer, morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia para nos declarar que de fato nós somos agora justos. E dentro dessa justiça que o próprio Deus opera, estávamos todos nós lá, destinados ao inferno. Mas o Senhor manda o seu Filho para morrer e nos declarar perante esse tribunal que nós somos agora justos. Justos. A ira de Deus, que era para cair sobre o meu ombro, sobre o seu ombro, é descarregada no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sabia tanto o que ele iria passar na cruz do Calvário, que antes ele ora no Getsêmani, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Toda a ira de Deus Pai seria descarregado no seu Filho. E meus amados, tudo aquilo que nós éramos merecedores, agora nós fomos comprados, justificados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. É João o Batista que olha esse Cristo aparecendo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com o preço pago na cruz do Calvário, agora o Senhor Jesus se torna o nosso Senhor e Salvador. Essa palavra, então, Senhor, ela quer dizer então que Jesus agora é o nosso dono. E não há como nós, escravos agora não mais do pecado, agora nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Agora nós estamos vivos porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, nós somos então os seus escravos. E meus amados, ninguém, um servo, não sabe
o que faz, se ele não pedir ao seu senhor. E também um servo, ele não faz nada por sua livre e espontânea pressão ou vontade. Ele não é dono de si próprio. Então, se o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, para nos declarar justos, Ele é o nosso Senhor e Ele quem dita as regras de nossas vidas. E então, meus irmãos, algumas pessoas podem buscar salvação em Maria, mas não onde encontrar. Algumas pessoas vão fazer então uma busca por a salvação no pastor, no missionário, mas não onde encontrar. A igreja foi corrompida. A igreja que era para ser a igreja do Senhor estava então corrompida, falando que era então as escrituras e mais um pouquinho. Não, as escrituras então é minha regra de fé e prática, mas eu consigo viver as escrituras e mais um pouquinho do meu querer. Era isso que estava acontecendo. Outras pessoas acreditavam que era assim: Cristo salva, mas se eu comprar uma indulgênciazinha, isso vai melhorar, né? Eu vou poder me salvar e vou também poder salvar o meu semelhante, meu pai, minha mãe, que até já morreram. A igreja encontrava-se dessa maneira. E Martim Lutero vai lá, no mural da cidade, a porta da catedral, prega as suas 95 teses. E parte dessas 95 teses era voltado exclusivamente para dizer a todas as nações: somente Cristo salva. Meus amados, não há salvação se não for no Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, verso de número 1 até o verso de número 6, o próprio Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos: eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também, e vocês sabem qual é o caminho. Sempre tem um teimoso, né? Aí cidadão chega e diz assim: Tomé, no meio do catolicismo é aquele que só acredita vendo, né? Então Tomé chega lá e diz assim: nós não sabemos que caminho é esse. Como tu dizes que nós sabemos qual é o caminho? E o Senhor faz uma declaração, 3 declarações em um versículo. O Senhor Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Os professores de plantão, né? Um artigo definido, dizendo o quê? O caminho. Não é uma variação de caminho, é o caminho. Não existe outro caminho. Artigo definido, para dizer então que não há outra possibilidade de salvação. Não há um atalho para a salvação. Se não for o Senhor Jesus Cristo, o caminho, você não tem salvação. Você pode acreditar em Maria, José, João, Emanjá, tudo quanto é coisa. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador, se você não crê e após acreditar
verdadeiramente que Jesus ele é o Cristo, você não tiver uma mudança de comportamento, não tiver uma nova vida em Cristo Jesus, de nada adianta. Muitas pessoas vão declarar que Jesus é o Cristo, mas poucos vão viver como os seus discípulos. E a palavra, a aplicação é encorajadora para aqueles irmãos, como eu creio que nós temos muitos irmãos na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que são homens e mulheres fiéis às Escrituras Sagradas, colocam os seus joelhos no chão, sabem de fato responder e viver que Jesus é o Cristo, o único, verdadeiro e suficiente Salvador de suas vidas. Mas se você de fato só veio aqui na frente e respondeu por alguma amizade, por alguma conveniência, se volte verdadeiramente para o Senhor Jesus Cristo. Reconheça dentro do seu íntimo que Jesus ele é o seu Salvador e o seu Senhor. Saiba responder não como o mundo responde, mas como de fato um cristão precisa responder, que Jesus ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Então o Senhor nesta noite está te dando a oportunidade de você então tomar um rumo diferente, buscar com os irmãos mais velhos na fé como é que faz para se tornar então esse crente verdadeiro, esse verdadeiro cristão. Buscar à luz das Escrituras como é viver em Cristo. Mas se você de repente ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, já alguma vez já até ouviu falar de Jesus, se você ainda não faz parte do povo de Deus, você tem a oportunidade de nessa noite declarar em alto e bom som perante os homens e perante Deus que Jesus ele é o Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Não tendo mais, meus irmãos, uma vez a Escritura já lida, explicada e aplicada, agora a responsabilidade é inteiramente e individualmente de vocês. Agora vamos a um lema que a Reforma Protestante também traz, que a Escritura ela é toda a nossa regra de fé e de prática. Não é só crer, mas é praticar as Escrituras. Então, se nós ouvimos a voz de Deus através da sua santa e bendita palavra esta noite, e temos alguma coisa que está diferente, nós precisamos mudar, e mudar para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.